Marcos Borgon vive na Bahia desde a infância. Bibliotecário, trabalha na Universidade Federal. O Pêndulo Perdido, Incursão na Literatura Juvenil, é o seu primeiro livro. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas foi uma coisa muito circunstancial, porque meus pais já moravam em Campinas, no interior de São Paulo. Então, minha mãe, como não tinha com quem ficar, acabou ficando com os pais dela no Rio, e eu acabei nascendo no Rio. Mas eu, logo depois acabei voltando para Campinas com meus pais, e aos 5 anos eu vim para a Bahia. E estou aqui desde essa época. E me considero baiano por isso. Minha formação toda foi aqui na Bahia, né? Praticamente. Eu quase não me lembro de nada anterior a ter chegado na Bahia. E a literatura, eu costumo dizer que a literatura entrou comigo, entrou na minha vida desde o registro, porque meu nome é Marcos Vinícius, em homenagem ao poeta Vinícius. Não sei se bem homenagem, eu acho que é mais um atentado, né? É um insulto ao poeta, talvez. É uma homenagem ao poeta Vinícius de Moraes, que minha mãe gostava muito. E ela me colocou, porque o nome dele é Marcos Vinícius, e minha mãe escolheu esse nome para mim também. Então, e eu cresci já sabendo disso, né? Ouvia os discos e tudo em casa. Então, eu costumo dizer que isso daí já foi a primeira noção de literatura que eu tive, foi desde muito cedo, sabendo que meu nome era inspirado no nome de um poeta. A leitura entrou mais ou menos, é quase uma praxe na minha geração, através dos quadrinhos, né? Eu lia muito quadrinho, eu lia, inclusive, antes de ser oficialmente alfabetizado, eu já lia alguma coisa porque eu já tinha quadrinho em casa. Então, eu comecei a ler, quando eu cheguei e fui realmente para a escola da alfabetização, eu já conseguia, eu tinha uma vantagem em relação aos demais, porque eu já lia, né? Então, isso daí já me deu vontade, eu comecei a ler e naquele período, tinha o pessoal que vendia de porta em porta livro, né? E eu me lembro que meus pais, eles tinham essa preocupação, embora não fossem grandes leitores. Eu me lembro de minha mãe, na infância, lendo Jorge Amado, e meu pai lia muito livro de astronomia, o livro técnico de eletrônica que ele mexia, ou então aqueles livrinhos de bolsa de FBI, ou faroeste, ele lia muito aquilo. Mas literatura, assim, efetivamente, não tinha muito. Mas eles compraram os livros de fábulas dos irmãos Grimm, e alguns outros livros assim de Monteiro Lobato, algumas Walt Disney, algumas coleções. E eu me lembro que aí foi mais ou menos quando eu comecei assim a ter são as primeiras leituras, né? Depois vem a escola e tudo. Agora, o que marcou, assim, que eu acho que é o primeiro estalo que me deu para escrever, né, eu acho que foi a visita, quando eu estudava Luiz Viana, a visita do autor Aristides Fraga Lima, que era um autor que a gente trabalhava na época, eu não sei se eu era 7ª, 8ª série aquela contagem antiga, né? Não a atual, antiga, já tem algum tempinho, né? Aí a gente estava trabalhando num livro chamado Perigos no Mar, a professora, né? E aí o diretor levou ele um dia lá na escola, e eu fiquei fascinado pela figura do escritor, como ele contava, como ele fazia os livros, como as histórias surgiam. Ele tinha um outro livro que eu li também, A Serra dos Dois Meninos, que ele contou que foi um vaqueiro que contou para ele a história no interior. Então eu fiquei fascinado por aquilo, eu li tudo do livro, até colofão, tudo, eu lia tudo, todas as informações do livro. E acho que foi aquele primeiro de um contato com o escritor, assim, a literatura, assim, da forma como eu falei, mas era mais com o escritor, com a figura do escritor. E eu fiquei fascinado, mas passou-se o tempo e aí lógico, na escola a gente começa a ter contato com literatura. E eu acho que a primeira, assim, literatura de impacto que eu tive foi Memórias Póstumas, de Machado de Assis. Acho que foi ali quando, lógico que eu tive outra também tradição da minha geração, que foi a coleção Vagalume, mas quando eu peguei Machado de Assis, foi realmente que eu li Memórias Póstumas, para mim foi o grande impacto, assim, que eu disse, não, isso aqui agora é outra coisa, me fazendo pensar, e até as coisas que eu não entendia também, né? Que eu lia naquele momento, eu lia e não entendia tudo. Mas eu disse, mas tem alguma coisa aqui que eu ainda não estou entendendo.
E eu acho que esse daí foi o grande divisor de águas, assim, no meu começo a interessar. Agora, eu também aí comecei a ler, logo em seguida veio Aloysio de Azevedo, os clássicos brasileiros e alguns também clássicos da literatura mundial. E engraçado é que nesse período, a coisa de escrever, eu já escrevia poesia, mas era muito incipiente. Agora, essa literatura que eu li nesse período, ela me impactou de forma assim, meio que me imobilizou. Porque eu fiquei achando que essa literatura era coisa para gente muito elevada, muito iluminada. Então, eu fiquei durante o tempo só lendo e tinha mais a ideia de fazer banda de rock e tal. Eu achava que era uma coisa mais acessível, era mais imediata, tinha um discurso ali muito próximo, né? Muito próprio do rock, que é aquela coisa imediatista, coisa urgente, né? A linguagem do rock. E aí, eu acho que aí quando eu tive, realmente, quando voltou de novo, eu voltei a pensar em escrever, foi quando eu tive contato com a literatura, com os beats, com os beatniks. Não propriamente os beatniks, mas aqueles outros autores que são similares, né? Como Bukowski, Fante, Henry Miller e os próprios beats. E aí quando eu li aquilo eu falei, não, peraí, agora eu estou sentindo que tinha uma linguagem muito mais próxima. Eu senti que estava mais perto, tinha mais a ver com o que eu vivia, com que eu estava ali, a linguagem mais próxima, era uma linguagem mais urbana. Então ali já eu voltei a pensar novamente em escrever. Agora, lógico que demorou até realmente começar a escrever assim, já pensando de uma forma mais contundente, já pensando realmente em escrever de uma forma profissional, entre aspas, né? Mas pelo menos isso daí demorou bastante. Isso daí eu acho que veio efetivamente quando eu tive contato com escritores. Porque o que eu escrevia eu não tinha muito para quem mostrar, né? Eu escrevia e tinha amigo, alguém que lia, mas não era uma opinião avalizada, né? E quando eu conheci, assim, por conta da internet, eu me lembro que eu conheci um escritor chamado Wisner Fraga, um escritor mineiro, mas mora em São Paulo. E ele, nessas coisas de internet, ele que me adicionou, e aí depois a gente trocando ideia. E aí eu comecei, aí ele começou a me dar uns toques, eu comecei. Agora, eu acho que depois que eu conheci algumas pessoas, efetivamente, aqui eu posso citar Lima Trindade, e Mayran Galo, e Tom Correia, esses três, assim, quando eu conheci ele, e teve uma identificação também, porque eles viam a literatura da forma que eu via, de querer escrever, não estar tão preocupado com criar uma persona literária, criar uma persona de escritor, mas preocupado mais com o texto. E era uma coisa que eu também entendia que era necessário, né? Porque essas coisas às vezes se confundem, apesar de parecer óbvio, mas às vezes se confunde, né? Parece que o escritor está à frente do texto, e não era isso que eu queria. E eles também pensam dessa forma, eles começaram a dizer, olha, lê meu texto, e dizer, ó, isso aqui não está bom. E foi muito interessante que foram pessoas que foram ótimas para aquilo que eu precisava, porque eram pessoas que não tiveram medo de botar o dedo na ferida e dizer, ó, não está legal isso aqui, não está bom, corta, faz de novo, tenta outra forma. Então era uma opinião realmente que não teve medo de apontar o erro. Então, para mim foi muito bom. A partir desse momento aí, acho que foi quando eu deslanchei mesmo na literatura de forma mais efetiva, na escrita, né? Cuidadosamente, coloquei a bola na marca. O pito voltado para o gol, como de costume. Marquei a posição do chute, botando o pé direito ao lado da bola. Dei 4 passos para trás. Às minhas costas, ouvia um dos jogadores adversários ainda reclamar com o juiz. Olhei para o goleiro e seu semblante era um misto de preocupação e pânico. Ele sabia da potência da minha canhota. Neste jogo mesmo, mandei 2 foguetes contra a sua meta. O primeiro passou raspando a trave direita. Ele nem se mexeu. O segundo explodiu no travessão. Isso explicava em parte sua expressão facial. O tempo de jogo certamente era o que o preocupava. Passava dos 44 minutos da segunda etapa. Bastava acertar a casinha e levantar a taça do torneio dos favelados.
não haveria tempo para mais nada. Eu acho que a boa literatura é aquela que permanece e trata de coisas atemporais, apesar de muitas vezes estar falando do momento, né? Eu acho que os Beatles, eles são pré-rock, inclusive, né? Eles tinham uma atitude rock and roll, assim, mas eles eram pré-rock. No On the Road mesmo, o Jack Kerouac conta que eles curtiam muito jazz, né? Porque o rock ainda não tinha surgido, pelo menos massificado e tal, não tinha rock. Então eles gostavam muito do jazz, aquele jazz bebop, o jazz mais... E a escrita é uma escrita jazzística, né? Também, tem muita musicalidade que... O improviso. Né? Justamente. Tem o que ele chama de fluxo espontâneo, né? Então, também tinha essa pegada muito parecida com a questão do rock, da coisa urgente, de dizer e falar do dia a dia. Lógico que eles não faziam diário, embora muitos façam diário, né? Mas e fala do dia a dia, mas de uma forma elaborada, lógico que recontada, né? E eu acho que tem tudo a ver. Os Beatles, eles são muito relacionados ao rock, embora eles não, por exemplo, Bukowski mesmo, não gostava de música clássica, de jazz, eles mesmos não tinham muita relação com a música. Mas lógico que o tipo de vida que eles... E eles também têm isso, a vida se confunde muito com a literatura, né? Eles tinham um tipo de vida que parecia que a literatura e a vida uma hora se confundiam de tal forma que a gente não consegue mais dissociar. E você segue essa trilha de literatura e vida? Acho que não. Acho que eu não sigo, não. Essa de vida, esse confundir. Hoje em dia está muito em voga essa questão da autoficção, né? Eu acho que o autor sempre fala de si, né? O autor sempre fala de si. Ele sempre, em algum momento, ele é biográfico. Mas eu acho que não. Eu tenho uma vida muito comportada e eu espero que minha literatura seja um pouquinho mais... um pouquinho menos comportada, né? Seja mais... agrida mais, provoque mais do que eu. Eu sou mais comportado. Eu acho que isso é um grande dilema, né? Na verdade, hoje a gente vê que às vezes as coisas meio que ficam quase... Tem aquela literatura que cuida tanto de trabalhar a palavra que esquece um pouco da narrativa, né? E tem aquela outra que trabalha, que é mais a narrativa, conta mais a história e já na elaboração de um lirismo já não aparece tanto, né? E eu acho que eu tento pelo menos caminhar nessa linha de contar uma história, porque para mim esse é o principal, é contar uma história e também poder dar um contorno lírico, de arte, ver a literatura como arte, né? Muitas pessoas veem como comunicação, como uma forma de comunicação. Eu vejo a literatura como arte, como a prosa em si. Acho que a filosofia está mais ligada à arte do que à prosa. A filosofia tem um apelo estético, assim, procura uma fruição do belo, assim, num primeiro momento, acho que talvez a essência da poesia. A prosa eu vejo mais se aproxima muitas vezes da filosofia, da psicanálise, de outras áreas do conhecimento. Mas eu tento seguir essa linha de tentar... para mim, o importante na prosa é contar a história. E, ao mesmo tempo, tentar elaborar uma narrativa que flua, que seja gostosa, né, aos ouvidos, também tenha alguma musicalidade. Embora nesse livro, eu acho que, por ser um livro juvenil, eu não abandonei um pouco assim, a metáfora, fui um pouco mais direto, não tive tanta elaboração de linguagem, porque eu acho que eu fui tem um pouco de didatismo também, né? Porque eu já, desde o início, eu pensei em ser um livro juvenil, então tinha um pouco de didatismo, porque eu pensei em ser basicamente para leitores iniciantes, né? Então eu tive um certo cuidado para não extrapolar esse limite, não tornar uma coisa muito, para quem está começando, uma coisa impactante. Era dezembro quando chegamos de mudança naquele conjunto popular na periferia da cidade. Conjunto habitacional Deodoro da Fonseca. Meu professor de história dizia que, em certos casos, a homenagem é pior que um atentado. Por isso, só morto emprestava o nome a vias públicas. Uma placa na praça central do conjunto trazia sua data de inauguração e, em letras garrafais, o nome do nosso ilustre marechal. Placa esta que vivia imunda de cocô de pombo.
Como é interessante e variável a reputação de um homem no tempo. Começar proclamando a república e terminar com o nome sujo na praça. Eu já falei, eu saí do Rio, fui para Campinas, e eu morei assim muito próximo do estádio da Ponte Preta. E eu ficava muito fascinado com a torcida, com as bandeiras indo, e pedia para que me levassem para o estádio, porque eu queria ir. Então eu mantive aquela paixão desde daquela época até hoje, né? E agora no livro não tem muito, porque o livro lógico que tem um cunho muito forte memorialista no livro, né? Eu usei muito da minha própria vivência ali, de histórias que eu vivi ou que me contaram. E memória inventada também, claro, né? Mas não tinha, porque essa fase de Campinas é uma fase quase que não existe para mim, que eu saí com 5 anos de idade. A maior parte já eu falo de baba, porque foi na Bahia mesmo que eu me formei. Então, a Ponte Preta é uma coisa muito interessante. A Ponte Preta, porque ela acaba casando com toda uma história que eu percebi quando eu lia quadrinhos. Eu não gostava de heróis. Meu irmão gostava de Marvel, comics. Eu não gostava dos heróis. O que eu lia era Bolinha de Lulu e Bolinha, Recruta Zero, Cebolinha, Charlie Brown. Eu gostava desse. Na época eu não tinha noção. Mais tarde, agora, recentemente, que eu olhei para trás, eu percebi que isso veio se casar com o gosto que eu passei a ter depois, que é pelos perdedores, pelo loser, né? Então eu vi, poxa, eu já gostava do loser lá na infância. E a Ponte Preta, como um time antigo de tradição e que nunca ganhou um título de expressão, eu acho que acaba casando muito bem com toda essa atmosfera que eu tenho e que eu acabei... O livro é só um pequeno loser, né? Um perdedor, né? E eu acho que a única coisa que eu falo, uma referência que eu falo a Ponte Preta, é sobre o bairro, eu uso bairros fictícios, né? Porque eu não queria identificar com um determinado lugar para que não ficasse muito... Porque aquele lugar não é exatamente nenhum lugar que eu vivi. É uma mistura de vários lugares. Quando dei por mim, estava sozinho, parado no meio do campo. Já havia anoitecido. Ainda atordoado pelo vexame, eu não conseguia me lembrar direito de como o jogo havia acabado. O certo é que fui completamente abandonado. A solidão que sempre me foi incômoda, então me confortava. Era preferível estar só do que no meio daquela tormenta de escárnio surgida após o ridículo pênalti que cobrei. Na última Copa do Mundo, craques como Zico, Sócrates e Platini também perderam pênalti. A bem da verdade, nenhum deles conseguiu a façanha de chutar a bola pela lateral. A bola saindo pela lateral. A imagem que não desgrudava da minha mente. Com esforço, resgatei na memória o lance que originou o pênalti. A literatura brasileira é muito focada na classe média, no homem branco, classe média e tal. E eu também tinha como já tinha esse pendor para o loser, então... Agora ela na época foi uma coisa muito comum, porque ele se passa no final dos anos 80, ali meado dos anos 80, era uma coisa comum, teve um empobrecimento da classe média. Então fala que foi uma coisa que aconteceu com minha família. Então ele fala de uma pessoa que era de uma classe média que acaba descendo à classe inferior, né? Então isso daí foi o que aconteceu realmente naquele período ali. E analisa aquele contexto e você vê que a questão das classes existe até naquele contexto ali de uma classe, como você falou, baixa, média baixa e a baixa, que existe um conflito também entre aquele. Existe com a outra, que quando ele desce, quando ele retorna, ele já não é visto da mesma forma pelo bairro antigo de classe média que ele morava, e também existe aquela cisânia ali entre as duas, a classe média baixa e a baixa que vive ao redor, né? E eu quis explorar isso porque eu acho que já foi explorado até por bastante gente, até aqui na Bahia também. Mas é uma coisa que me motivou realmente a escrever. E o futebol nesse contexto é o seguinte, porque para um menino não tem coisa mais importante que o futebol, né? Então, para um menino que quer ser jogador, ele perder uma chance de futebol, ou perder um pênalti, é uma coisa aterradora, né? É traumatizante.
Então, eu quis abordar o futebol, tem o contexto de futebol e o futebol de várzea, né? Porque ele pensa em ascender ao futebol profissional, tem aquela ilusão que todo garoto tem, como eu tive também, mas ele ainda está no futebol de várzea. Então, é uma relação que acontecia muito, porque o futebol de várzea não, é na várzea, como o próprio nome diz. Campinho mal ajambrado, isso não tem nos bairros de classe média, não tem, tem quadra de prédio, né? Não tem aqueles campinhos que eram feitos a facão, como a gente fala, né? Então isso daí faz parte de todo aquele contexto, não só da época, mas do contexto do futebol de várzea, do local, da periferia, né? Do ambiente do jovem, do adolescente, né? Inserido nisso tudo. Quando eu pensei em escrever, essa história já me rondava há muito tempo. Lógico que, como eu disse, tem um cunho de memória muito forte, né? Já me rondava há muito tempo. E quando eu pensei em escrever, para mim era um tributo à amizade, aquela amizade que a gente faz ainda ali naquele limiar da adolescência, infância e adolescência, e que acabam acompanhando a gente para o resto da vida. E na dedicatória até tem 2 amigos meus daquele período que eu faço essa dedicatória porque viveram muito das circunstâncias. E é interessante porque o personagem, ele vai para aquele lugar, mas pensando que vai voltar logo, que aquilo ali é só uma passagem. Então ele não se sente muito inserido. E eu queria criar também um personagem que fosse meio assim, não tivesse muita empatia, que ele é meio arrogante às vezes, muito... tem uma empáfia em relação ao seu próprio futebol, né? Tem uma atitude meio antipática, assim, né? E que quando ele caiu, para que ele tomasse a porrada, para ele cair, que ele caísse na real e enxergasse realmente esses valores, né? Os valores humanos, da amizade, dos valores da relação com a mãe, com a família e tal. Então, isso realmente foi pensado. Foi pensado dessa forma, a estrutura, para que ele... Eu vejo o livro, como eu disse, para mim eu escrevi como se fosse uma ode à amizade, assim. Essa amizade, no florescer da amizade, né? Que a gente, naquele período ali, que ainda está se formando a personalidade, e essas coisas ainda estão muito prenhes ali, né? Uma sociedade que pouca gente lê, saiu uma pesquisa recente, pouca gente entende o que lê, né? E aí ser escritor nesse ambiente realmente é uma tarefa meio complicada, né? E essa pergunta de ser escritor nesse período é uma pergunta recorrente e que eu vejo muita gente realmente não consegue, a gente não consegue se situar realmente nesse período, porque você vai escrever, aí você, pô, não escreve para si, escreve para si você não publica, né? Aí escreve para o mundo. E aí cada vez menos pessoas lendo ou entendendo o que leem. É complicado. Agora eu tenho, como eu disse numa outra entrevista, eu tenho um certo otimismo trágico, assim. Eu acho que as coisas tendem a melhorar. Eu acho que vai melhorar. A internet causou uma volta à leitura, não uma leitura que a gente entende como uma leitura realmente mais embasada e tal, mas voltou a pessoa ao texto, porque estava muito imagético, embora a internet também seja. E eu acho que talvez isso fosse forçando as pessoas a lerem, talvez fosse. Agora a gente tem uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que a gente vê que as pessoas diz que as pessoas não leem, tem fenômenos aí de venda de literatura. A gente não querendo aqui fazer nenhum juízo de valor, mas a gente vê livros aí que vendem milhões, né? Uma trilogia como o Harry Potter, ou a trilogia do Dr. Gray lá, que fugiu o nome agora, Os 50 Tons de Cinza, são livros até grandes, né? Então, alguma coisa acontece. Então, eu acho que pode ser. Como porta de entrada, eu acho o Harry Potter uma boa literatura. Ele do lado comercial, mas eu acho que um menino que começa com Harry Potter tem tudo para... A questão da leitura, para mim, foi muito diferente do que acontece, assim, não com escritores, mas de uma forma geral.
Como eu disse, na minha geração tem a coleção Vagalume formou muita gente, muitos leitores. E outros que não chegaram a se tornar escritores, mas que leram e não sei se continuaram, mas acho que até continuaram a ler. Eu acho que o prazer da leitura, realmente, a escola hoje, eu não sei se realmente ela incentiva a ler, porque parece, como se coloca uma coisa compulsória, tira-se um pouco o prazer. Eu mesmo tive muita coisa que eu li escola obrigado e achei realmente um porre, né? Não deu. Agora, o importante é que a pessoa descubra aquilo que lhe dá prazer de ler. A gente tentar entender um jovem que gosta de futebol, pode ler o Pênalti Perdido e se interessar por um tipo de literatura. Eu acho que o importante é identificar. Quando alguém diz que não gosta de ler, para mim é tão absurdo como dizer que não gosta de respirar, né? Eu disse, não, mas você não encontrou ainda o que você deve ler, aquilo que vai lhe interessar, porque não é possível, todo mundo se interessa por alguma coisa, né? Existe literatura para tudo, para todo tipo de pessoa. Então eu acho que muitas vezes é trabalhar, fazer o livro chegar àquele leitor, e aquele leitor está assim, suscetível, está apto a receber a literatura. E agora é complicado, eu não sei se faz parte dos educadores, se faz parte de programa de governo, dos bibliotecários, que aí já entra na minha profissão, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer com que a literatura chegue, encontre o livro, encontre o seu leitor. E o leitor encontre o seu livro. Porque o prazer vem quando você se identifica com o que você está lendo, né? Aí cria o prazer e todo mundo, como eu disse, se interessa por alguma coisa. E essa coisa, existe um livro correspondente. Agora, fazer com que esse livro chegue à pessoa. Eu acho que é o grande enigma aí, é desvendar como fazer isso daí. A Assembleia Literatura conversou com Marcos Borgon. Até o próximo programa.